O domingo chega e o drama repete-se. Abre-se a porta do guarda-roupa e lá dentro do guarda-roupa estão todo o tipo de vestidos, camisas, calças, fatos, de todo o tipo de tecidos, que eu não sou grande conhecedor disso, não é? Gangas, lã, linho, enfim, vários tipos de tecidos, de todos os tipos de cores, portanto, preto e branco, vermelho, azul, verde e cores intermédias, aquelas cores no meio. Nós abrimos o guarda-roupas e aquela célebre frase repete-se: não tenho nada para vestir. Não tenho nada para vestir. Guarda-roupa cheio. E nós olhamos para aquele monte de roupas, de variadas roupas, e dizemos: não tenho nada para vestir. Talvez seja uma experiência vossa até do próprio dia, não é? De hoje mesmo. Quando vocês abriram o guarda-roupa para se preparar para vir hoje para o culto. O problema não é propriamente a falta de roupa, não é? O problema é a falta de roupa nova. O problema não é a falta de roupa, porque ela está lá. O problema é a falta de roupa nova. Roupa nova pode trazer a algumas pessoas um sentido de autoestima. Traz assim uma nova força. Traz maior confiança. A roupa, não sendo essencial, acaba por trazer alguma importância. A roupa, de alguma forma, até pode mexer com a nossa própria identidade. Eu recordo-me agora, o mês passado, um jovenzinho que agora está lá em cima, chamado Josias, que recebeu de prenda de anos um fato do Homem-Aranha. Quando ele colocou o fato, ele deixou de ser Josias. E eu acho que ele queria mesmo nisso. Ele pensava mesmo que deixou de ser o Josias, agora era o Homem-Aranha. Agora ele tinha poderes sobrenaturais. Agora ele tinha uma nova força. A roupa acaba por nos trazer essa confiança de que nós somos um outro tipo de pessoa. E eu hoje queria-vos falar também de roupa. Não de moda, mas de um outro tipo de roupa. De uma roupa que nós precisamos de largar e de uma roupa que nós precisamos de vestir. Eu hoje queria-vos levar a um guarda-roupa, que é o guarda-roupa da graça. E para isso nós precisamos de olhar para o texto e perceber como isto nos vai incentivar a largar um tipo de roupa e a vestir um outro tipo de roupa. Temos andado nesta carta e chamamos esta série de Graça Explicada, Graça Aplicada. Portanto, a explicação do que é a graça, a explicação do que é o Evangelho, a explicação do quão grande salvação nós temos em Jesus Cristo. Novas criaturas nós fomos feitos, fomos vivificados, fomos ressuscitados, fomos unidos a um novo corpo. E esta graça magnífica e multiforme manifesta-se na Igreja quando estamos todos juntos, que embora sendo diversos, somos um só. Mas depois começa a aplicar, de uma certa forma, a graça. E já vimos isso a partir do capítulo 4, de uma forma mais incisiva. Não é? Agora sejam um. Sejam um. Porque o vosso Deus que vos salvou é um. Procurem trabalhar para preservar a unidade que Deus criou. E não só isso, edifiquem-se uns aos outros. Temos andado nesse propósito. Mas no último domingo, nós começámos a ver uma forma não só de andar, mas uma forma também de não andar. E Paulo, a partir do versículo 17 do capítulo 4, que foi o último domingo, até o versículo 24, estivemos lá, Paulo diz assim: olha, eu agora digo-vos para vocês não andarem como os gentios andam. A sua dureza do coração acaba por os fazer agir de uma certa forma, e eu não quero que vocês andem dessa forma. Antes, andem de uma outra forma. Ou, como ele usa esta analogia, dispam-se do velho homem e vistam-se do novo homem. É isso que Paulo disse. Agora, como um bom pregador que Paulo é, ele não nos deixa assim no limbo a dizer o que é que isso significa na prática. O que é que significa despir-me do velho homem e vestir-me de um novo homem. Paulo, a partir do versículo 25, que nós vamos ler agora, ele começa a aplicar isso, mais concretamente, a dizer: é esta a roupa. Esta é a roupa suja, imunda, que cheira mal, que vocês têm que libertar. E agora eu vou-vos dizer a roupa que vocês precisam de vestir. Então convido-vos a abrir no Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 25. Efésios 4,
25. E, portanto, vamos abrir este guarda-roupa. Vamos fazer aqui um despir, um tirar e limpar do armário e colocar novas vestes. Vamos renovar o nosso armário. Vamos renovar o nosso estilo. Vamos, então, Efésios 4, 25, até capítulo 5, versículo 2. Diz assim, então, a santa palavra do Senhor. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfémias, e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter uma breve palavra de oração novamente. Senhor Deus, reconhecemos a nossa insuficiência ao abrir a Tua palavra. E reconhecemos, Senhor, que carecemos do Teu Espírito, Teu Santo Espírito, para falar aos nossos corações, iluminando aquilo que é a Tua palavra aos nossos corações. Portanto, Senhor, nesta manhã, fala-nos. Esta manhã, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações e ajuda-nos, Senhor, a refletir sobre o nosso viver, para que possamos honrar-Te e glorificar-Te com o nosso viver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Alguns comentários gerais se fazem necessários antes de nós entrarmos nos particulares. Bem, nós vamos fazer uns comentários gerais acerca destes versículos e depois entrar nos particulares e naturalmente vamos ter de correr neles, porque cada um deles dava uma pregação. Cada mandamento que aqui está dava uma pregação. Mas vejam como Paulo fala sobre esta imagem. Versículo 22, que falámos a semana passada, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Isto é, tirem esta roupa, despojei-vos do velho homem e renovei-vos do Espírito pelo vosso sentido e vos revistais do novo homem. Tirem este velho homem, revistam-se do novo homem. Tirem estas vestes, metam novas vestes. E o primeiro comentário que devemos fazer em relação a estes versículos todos é que a verdade tem sempre implicações. Paulo diz esta verdade: tirem o velho homem, revistam-se de um novo homem. E a verdade tem sempre implicações. Vejam que o versículo 25 diz: pelo que, se vocês sabem esta verdade, de que é preciso deixar o velho homem e vestir-se de um novo homem, então há implicações, há deduções, há aplicações em relação a esta verdade. Não é só para vocês saberem, eu preciso largar o velho homem, eu preciso largar o velho homem. Não, há específicos onde isso precisa de acontecer na nossa vida. E por isso ele diz, pelo que, ou portanto, o propósito da doutrina, o propósito do conhecimento é levar-nos a uma vida de santidade. Uma vida que esteja em conformidade com a verdade que nós queremos. Não podemos dizer que queremos numa certa verdade e depois o nosso viver ser diferente disso. Não corroborar isso. Jesus, ele diz em João 13:17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados ou felizes sois, se as fizerdes. Se vocês sabem e não fazem, não são felizes, não são bem-aventurados. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E portanto hoje, a partir deste versículo, começa uma secção imensamente prática. Vai até ao final quase da carta, 6:20. Portanto, até ao final da carta, Paulo agora vai começar a aplicar o que é que significa despir-me do velho homem e revestir-me do novo. Próximo domingo, se Deus permitir, vamos ver mais características acerca disso. Ele fala sobre o aspecto comunitário, quando vivemos em igreja. O que é que isto significa, vestir-me do novo homem? O que é que significa eu ainda estar vestido com o velho homem? Quando falamos na sociedade, vamos perceber o que é que isso significa.
Quando falarmos do nosso lar em casa, nosso relacionamento com a nossa esposa ou com o nosso marido, vamos perceber o que isso significa. Quando falarmos do nosso relacionamento com os filhos, vamos perceber o que isso significa. Quando falarmos do nosso relacionamento no trabalho, vamos perceber o que isso significa. E, portanto, Paulo começa a aplicar especificamente o que é a verdade que nós já conhecemos. Não basta conhecer o Evangelho. É preciso aplicar as implicações do Evangelho. Martin Lloyd-Jones, um pregador muito famoso do século passado, ele diz assim: o conhecimento é absolutamente essencial. Não podemos fazer nada sem ele. Mas parar no conhecimento é tão mau como ser ignorante, se não pior. O conhecimento é absolutamente essencial. Nós precisamos de conhecer a verdade. Mas parar no conhecimento é tão mau, se não pior, do que não saber nada. É preciso aplicar a verdade do Evangelho. Isto é o que Paulo está aqui a fazer. Ele diz: se tu crês em Cristo, este é o Evangelho que te transforma e te muda num outro tipo de pessoa. Tu agora és um novo tipo de pessoa. Existe uma mudança que está a acontecer. Não quer dizer que a mudança seja assim. Okay? Nós às vezes pensamos que a pessoa encontra Jesus e muda tudo na vida. E muda muita coisa na vida. Mas há muita coisa que vai sendo mudada gradualmente. E há pessoas que veem a mudança em determinadas áreas a acontecer imediatamente, e há outras que vão ver gradualmente o Espírito a trabalhar, a convencer e a transformar. Mas tem que acontecer isso. Tem que acontecer uma transformação, uma implicação das verdades do Evangelho na nossa vida. O Espírito Santo precisa de trabalhar na nossa vida. Mais uma vez, algumas pessoas de uma forma drástica, outras de uma forma mais lenta. Mas gradualmente vamos nos parecer mais como Jesus. Agir como Jesus. Falar como Jesus. Quando Jesus se torna nosso Salvador, Ele torna-se também nosso Senhor. Senhor de tudo o que temos e de todas as áreas que temos. Portanto, esta manhã, eu quero te dizer que se Jesus é teu Salvador, Ele é teu Senhor. E existe mudança que precisa de acontecer. Existe mudança. O Evangelho nos chama para amar a Deus com quê? Com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. Com tudo o que temos na nossa vida. Por isso existe, não é só com a nossa mente. Não é amar o Senhor só com a nossa mente. É com o nosso coração, com as nossas afeições, com a nossa mente e com as nossas forças, com aquilo que nós fazemos também no nosso dia-a-dia. A segunda verdade em relação geral, em relação a estes mandamentos, é que os mandamentos, se vocês perceberam, são tanto individuais como relacionais, como comunitários. E é muito importante percebermos isto. Porque o nosso pecado não nos afeta só a nós, afeta também os outros. E a nossa santidade não nos afeta só a nós, afeta também os outros. O pecado que nós temos afeta aquilo que a Igreja deve ser. Não é? Isto são maneiras que nós vamos perceber de contribuir para a unidade, que já vimos a falar, ou para destruir a unidade, que já vimos a falar. São maneiras de contribuir para a edificação da Igreja, ou maneiras de destruir a edificação da Igreja. Portanto, aquilo que é nosso, não é só nosso. Aquilo que são mandamentos que são ditos a mim, não são só para mim. Quando eu, por exemplo, imagina só, que o meu olho vê uma panela a ferver. E vê a panela a ferver, percebe que ela está quente e diz à mão, agarra à vontade. Mente para a mão e diz, agarra à vontade. A mão vai tocar na panela, vai acontecer o quê? Escaldar-se. Mentir não prejudicou só o olho, prejudicou também a mão. Mas quando a mão se escalda, o que é que dói? Quem é que sofre? É só a mão que sofre? Não, o corpo todo sofre. Percebem que o pecado do olho afetou a mão e afetou o corpo todo. Então, a mesma coisa acontece na Igreja. Quando eu peco, quando eu decido ainda vestir-me das velhas vestes e andar de uma certa forma que não está de acordo com aquilo que é a verdade do Evangelho, não me afeta só a mim. Afeta o outro e afeta todo o corpo. E por isso todos estes mandamentos são mandamentos individuais e relacionais. Diz-me respeito a mim, coisas que eu preciso de ver na minha vida, mas diz-me também respeito a toda a Igreja. Nós precisamos combater um bocadinho aquilo que a cultura hoje se esforça tanto por reforçar, que é uma cultura individualista. É só diz respeito a mim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com o que eu faço.
Não, nós temos a ver com o que fazemos uns com os outros. Porque o meu pecado vai afetar o outro, ou a minha santidade vai afetar o outro. Portanto, cada vez que nós decidimos vestirmos do novo homem, também estamos a contribuir para a unidade e para a edificação do corpo de Cristo, ou da própria família. E em terceiro lugar, notem o método de Paulo que Paulo vai trazer aqui. Existe, nestes mandamentos que Paulo vai dar agora, existe um mandamento negativo e um mandamento positivo. E Paulo não faz isto por acaso. Paulo diz assim, não faças isto, e depois diz, mas antes faz aquilo. Então, despe uma coisa, veste outra. Paulo faz isto de uma forma muito bonita até e bela nestes versículos. Porque é importante nós dizermos não ao pecado, mas não pode ficar por aí. Precisamos dizer sim a Deus. Não basta dizer não ao pecado. Não basta só... O cristianismo não é uma religião de nãos, que é um problema, por exemplo, para os adolescentes que crescem e que para eles parece que ser cristão é só dizer não. Não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. E ser cristão não é só dizer não. É dizer não ao pecado, mas é dizer sim a Deus. Existe algo de substancial. Existem novas roupas, bonitas e belas, para revestir-nos, para vestir-nos. Portanto, ouçamos o positivo. Deus quer que andemos em justiça e santidade, quer que coloquemos estas novas vestes. Não façam isto, mas façam aquilo. Mas Paulo não termina aqui. Paulo dá sempre, nos mandamentos, uma razão pelo qual nós não devemos fazer o que fazemos e devemos fazer outras coisas no lugar disso. Ou seja, cada mandamento diz, não faças isto, antes faz aquilo, porque ou para quê. Há uma razão teológica que implica, que muda, que motiva nós fazermos aquilo que fazemos. E isto muda tudo. Isto é o mais importante até destes mandamentos que Paulo dá. Porque o cristão, ele age como age por razões diferentes dos outros. Sejamos honestos. Os irmãos conhecem boas pessoas lá fora? Conhecem. Portanto, qual é a diferença entre um sistema religioso budista, islamista, ou até um humanista e secular? Qual é a diferença de um sistema moralista desses com o sistema moralista cristão? Qual é a diferença entre o sistema moralista que diz não mintas, não faças isto ou não faz aquilo, faz antes aquilo, de um sistema cristão? Não é o mandamento em si. É a razão pela qual ele faz o mandamento. É o que motiva a fazer. É aquilo que Paulo vai dizer a seguir. Todos eles te dirão, olha, não mintas. Mas a diferença está precisamente aqui. O sistema cristão não é moralista por si mesmo. Não se preocupa apenas com a moral. A moral é uma consequência de uma mudança que está a acontecer no coração. Não é a moral o mais importante. A moral é simplesmente o normal, a consequência de o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, nos convencer que não devemos fazer aquilo e antes devemos fazer uma outra coisa. Nesta passagem, Paulo vai dizer para não entristecer o Espírito Santo. Paulo vai dizer que o nosso modelo de amor, o nosso modelo de perdão é o modelo de perdão de Deus. E vai dizer-nos que nós devemos imitar a Deus e devemos olhar para Cristo, a forma como Ele se entregou sacrificialmente por nós. O Espírito, o Pai e o Filho, a obra trinitária, é aquilo que motiva a mudança no nosso coração. É uma resposta à graça que nós temos. Não é uma tentativa de ganhar o favor de Deus. Ninguém olha para estas características e vai dizer, se eu fizer isto, Deus vai se agradar de mim. Se eu fizer isto, eu vou ganhar a minha salvação. Antes, é porque eu já ganhei a salvação que eu devo fazer isto. Que eu devo trabalhar para mudar. E isto é um desafio, irmãos. Um desafio para alguns de nós que temos uma tendência mais legalista e moralista. Uma tendência para olharmos só para o externo e não para o interno. Parece que se a pessoa fizer isto, está tudo bem, independentemente de como o coração está. E não é isso. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. O importante é nós percebermos a mudança de coração e como isso tem implicações na nossa vida diária. Diz-me puro e simples. Diz o seguinte, e esta frase é deliciosa. A simples melhora não é redenção. Embora a redenção melhore as pessoas.
melhora as pessoas mesmo aqui e agora, e no fim chega a aperfeiçoá-las a um grau que ainda não conseguimos imaginar. Deus se fez homem para que as criaturas se tornassem filhos, não simplesmente para produzir homens melhores do tipo antigo, mas para produzir um novo tipo de homem. E vejam esta imagem. É como se, em vez de ensinar um cavalo a saltar cada vez melhor e mais alto, nós o tornássemos num ser alado. Esta imagem de cavalo é deliciosa. Estas características aqui não são metodologias para saltar melhor e mais alto, com as pernas que nós já temos. Estas características aqui são possíveis a seres que têm asas, que têm uma característica que não é natural a si mesmo. Saltar barreiras, não mentir, qualquer um pode se esforçar por fazer, mas não mentir pelas razões que aqui estão, é preciso asas, dadas pelo Evangelho. Não somos nós, pelas nossas forças, que as podemos criar, mas é o Evangelho que as cria em nós, e a partir daí nós temos um novo tipo de vida. Um tipo de vida totalmente diferente. Portanto, se tu não és cristão, isto não é uma lista que tu deves olhar e pensar, eu tenho que cumprir isto para ser cristão. Antes, é um efeito da obra interna do Espírito Santo, a partir do momento em que tu te arrependeres do teu pecado e creres em Jesus Cristo para a tua salvação. Primeiro, creres em Cristo. Segundo, o Espírito Santo opera uma obra na tua vida que te permite fazer isto. Bem, creio que agora estamos mais ou menos preparados para entrar nestes mandamentos. E como disse, cada um deles dava uma pregação. Vamos passar um pouco por cima deles para perceber como esta transformação é necessária. Estas roupas precisam ser despidas, novas roupas precisam de ser vestidas, com uma nova razão para isso acontecer. Vamos então dividir em 5. Verdade, ira, produtividade, discurso e atitudes. Verdade, ira, produtividade, discurso e atitudes. Primeiro, verdade. Diz então o versículo 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Notem o que falámos. Mandamento negativo, não é? Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo. Mandamento positivo, razão teológica, porque somos membros uns dos outros. O cristão é aquele que se despe da mentira. É aquele que foge da mentira. E nós diríamos, porquê é que Paulo se está a preocupar em dizer a um cristão que deve deixar a mentira? Isso não deveria ser lógico. Mas Paulo faz isto em mais que um sítio, não faz só aqui. Faz em Colossenses, por exemplo, 3. Colossenses 3 volta a falar do mesmo assunto. Isto porque a mentira é algo que mexe connosco. A mentira é algo que surge quando nós somos pressionados e nós queremos fugir às consequências, ou até quando nós sentimos que vamos ganhar alguma vantagem disso. Seja algum tipo de recompensa, material ou imaterial, um reconhecimento, por exemplo. E, portanto, nós somos propensos a este tipo de engano. Somos propensos a este tipo de hipocrisia. Isso manifesta-se de várias formas, não é? Manifesta-se, às vezes, nas histórias que nós contamos. Se vocês ouvirem o Paulo dizer a forma como ele marcou um golo, vocês vão perceber isso. Primeiro, só pelo facto de ele dizer que marcou um golo. Nós vamos começar a pensar logo, há aqui gato. E depois a bola foi e bateu nos 2 postos. Não, estou a brincar, Paulo. Mas o que é que nós sentimos às vezes esta tentação quando contamos uma história, por exemplo? Esta tentação de nós exagerarmos é uma tentação de nós todos. Porquê? Porquê é que nós exageramos? Para que as pessoas vejam algo de interessante que nós temos a dizer. Recebemos algum tipo de reconhecimento. Isso às vezes vem nas meias verdades que nós contamos, na hipocrisia que nós passamos, às vezes vem nas promessas que nós quebramos, ou às vezes na tentativa de evitar algum tipo de desconforto na nossa vida, não é? Nós damos uma pequena mentirinha só para evitar aquele tipo de desconforto. O cristão é aquele que se despe da mentira e se reveste da verdade. E esta é a razão teológica. Porquê? Porque somos membros uns dos outros. Paulo cita aqui, como citará a seguir, uma passagem do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 8, versículo 16, diz assim: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E está a falar de portas de Jerusalém.
Tal como Deus queria que Jerusalém fosse uma cidade de verdade, Ele quer que a igreja seja um lugar de verdade. Aqui nós devemos falar a verdade uns com os outros. Aqui nós devemos tentar fugir da mentira o máximo possível. A igreja é baseada num grupo de pessoas que confia que o que sai da boca do outro é verdade. Não é mentira, não está uma verdade adulterada. Ele confia que o que sai da boca do outro é verdade. E esta é a razão porque nós somos membros uns dos outros. Não foi o Evangelho que nos criou. Nós precisamos de confiar uns nos outros. Quando ouvimos o outro a falar, nós dizemos, não, o que ele está a dizer, eu posso confiar. Em nós não deveria haver qualquer tipo de mentira ou qualquer tipo de desconfiança em relação àquilo que estamos a dizer da boca do outro, ou que estamos a ouvir da boca do outro. Um outro sistema dir-te-á assim, diz a verdade. Porquê? Porque terás ganhos pessoais com isso. Serás tido como uma pessoa de confiança. Serás reconhecido como um homem de palavra, uma mulher de palavra. Portanto, tu tens ganhos pessoais com isso. A razão teológica aqui não és tu, é o outro. Ele diz, porque somos membros uns dos outros. E se somos membros uns dos outros, devemos nos preocupar com o outro. E por isso deixem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo. Portanto, nós nos preocupamos mais com o outro do que nos preocupamos connosco mesmos. E a razão está no Evangelho. Segundo, a ira. Diz o versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E desta vez troca a ordem, perceberam? Primeiro um mandamento positivo, irai-vos. A seguir um mandamento negativo, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está a citar novamente aqui o Antigo Testamento. Eu acho que o Antigo Testamento nos ajuda a entender bem ou melhor este versículo. Está a citar o Salmo 4. Diz assim, Salmo 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Existe um tipo de ira que é permitido ao crente. Aliás, podemos dizer, existe um tipo de ira que é desejável ao crente. E que tipo de ira é este? É uma ira que se indigna com aquilo que Deus se indigna. Este é o tipo de ira que nós devemos ter. Na verdade, nós se calhar devíamos andar mais irados com o que deixa Deus irado. Nós devíamos irar e revoltar com os milhões de bebés que são mortos nas barrigas das mães em aborto. Nós devíamos irar mais contra a violência que está cometida dentro das famílias, mesmo aqui em Portugal. Nós devíamos irar mais com o ultraje que é de pessoas que desfilam e proclamam que não existe Deus, ou que o nosso Deus é um Deus menor, ou que o nosso Deus é um Deus a quem podemos fazer troça. Nós devíamos irar mais contra aquilo que deixa Deus irado, indignado. E Deus odeia o pecado. Deus odeia a mentira. Deus odeia e abomina tudo aquilo que são comportamentos pecaminosos. Por isso nós devíamos irar nisto. Irar-nos com aquilo que deixa Deus irado. Mesmo nos nossos relacionamentos. Nós devíamos irar com aquilo que destrói famílias. Nós devíamos irar com aquilo que destrói relacionamentos. Porque isso deixa Deus irado. Então irai-vos. Irai-vos mais contra aquilo que deixa Deus irado. Com aquilo que deixa Deus irado. Mas cuidado. Cuidado, não pequeis. Sabem, foi assim com Davi. Se nós lermos os Salmos, nós percebemos que Davi se indigna. E às vezes é difícil lidar com as indignações de Davi. Mas com o que é que Davi está irado? Com aquilo que deixa Deus irado também. Com o que é que Paulo está irado? Paulo ira-se. Paulo, aos Gálatas, é uma carta que ele escreve irado. Porquê que Paulo está irado? Porque ele está irado com aquilo que deixa Deus irado também. Porquê é que Jesus chega ao templo e revira as mesas dos cambistas? Porquê? Porque aquilo deixava Deus irado também. Então devemos irar com aquilo que deixa Deus irado. Mas cuidado, não pequem. Temos de ter cuidado porque rapidamente podemos fazer daquilo que deixa Deus irado algo acerca de nós. É muito fácil fazer isto. É muito fácil fazer isto. A ira é uma emoção que está muito centrada em nós mesmos. É o meio de comunicarmos que alguma coisa foi contra aquilo que eu desejava. Seja os meus planos, seja aquilo que é meu, seja os meus desejos. É uma forma de punir
aquilo que ameaça aquilo que amamos. A ira é isso. E por isso é que é muito fácil, mesmo nas coisas que seria uma ira justa, nós fazermos de repente acerca de nós. Então irem-se e não pequem. Não é assim no trânsito. Aqui ninguém se ira no trânsito, pois não? Não se revolta no trânsito. Porquê é que nós nos revoltamos com os outros carros? Porque os outros carros estão entre nós e os nossos planos. O nosso plano de chegar a horas, o nosso plano de ir a determinado sítio, estão entre nós e os nossos planos. Então eles são o alvo da nossa ira. É assim com a nossa esposa, ou com o nosso marido, ou com os nossos filhos. Eles colocam-se entre nós e os nossos planos, o nosso dinheiro, os nossos desejos, e portanto eles são o alvo da nossa ira. Nós fazemos a ira a algo acerca de nós. E por isso o cristão deve estar bem atento ao motivo da sua ira, para não entrar em pecado. Fazemos uma análise. Temos-nos irado mais acerca do que deixa Deus irado ou do que nos deixa a nós irados? Acerca do que Deus ama e ameaça do que Deus ama, ou uma ameaça ao que nós amamos? Mais ao que nós amamos. E vejam, ele diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto não quer dizer, irmãos, pelo menos diretamente, que devemos deitar e resolver os conflitos. Pode ser prudente, nós não adiarmos e resolver os conflitos o mais rápido possível, mas às vezes a noite até pode ser contraproducente. Não sei se a noite pode ser um motivo, o cansaço acumulado, e estender o conflito para 1, 2, 3 da manhã, só porque não nos podemos deitar e dormir antes do conflito acabar. Não quero dizer exatamente isso, até porque, não sei se sabem, há países mais no Polo Norte, por causa da inclinação da Terra, que têm o chamado Sol da Meia-Noite. Conhecem isso? Sol da Meia-Noite. 6 meses de dia, 6 meses de escuro. Então eles tinham 6 meses para resolver o conflito, é isso? Porque o Sol ainda não se pôs. Não é isso. Eu acho que uma leitura do Salmo 4 nos ajuda a perceber isso. O Salmo 4, no finalzinho, não é o Salmo 4 que Paulo tinha acabado de citar, que tem contexto. O Salmo 4, no finalzinho, versículo 8, diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isto quer dizer que o salmista se indignou com aquilo que deixava Deus indignado e depois deixou a Deus aquilo que só Deus pode fazer. Deus é um Deus justo. E se nós tivermos a noção de que a nossa ira está a atingir um ponto que já não é o nosso campo, que nós amamos e amamos aquilo que Deus ama e nos iramos por aquilo que ofende a Deus, e depois deixarmos com Deus a justiça do caso e deixarmos um bocadinho aquilo que nós amamos, aquilo que nós desejamos para trás, então nós podemos deitar, saber que Deus é um justo juiz que vai trazer tudo à tona. É isso que Paulo diz em Romanos 12. Paulo diz lá em Romanos 12: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não dai lugar à ira, à vossa ira, porquê? Porque a vossa ira muitas vezes é injusta. Deixai com Deus a justiça do caso. E Paulo continua nos versículos a seguir e diz assim: por isso, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então, estes comportamentos contraproducentes, ou contraculturais, aliás, estes comportamentos contraculturais só podem acontecer se nós confiarmos que Deus é o justo juiz da nossa situação. Sabem, se nós tivéssemos isto em mente, resolveria muito mais do que nos resolvermos os conflitos antes de irmos para a cama. Aliás, a maior parte dos conflitos entre homem e mulher acabariam à partida. Porque a maior parte dos conflitos entre casais tem a ver mais com o que nós amamos do que com o que Deus ama. É uma ameaça ao que nós amamos, mais do que uma ameaça ao que Deus ama. E se nós percebêssemos isso, a maioria dos conflitos estariam resolvidos e nos deitaríamos em paz e confiados em Deus, que Ele é o justo juiz que resolveria todo o nosso caso. E isto nos leva à razão teológica. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Não devemos dar lugar ao diabo. Devemos dar lugar à ira, ou não devemos dar lugar à ira injusta, porque isso cria um espaço para o diabo trabalhar. Sabem? E voltando ao relacionamento entre homem e mulher, não existe nada mais destrutivo para uma igreja que famílias destruídas. E o diabo sabe disso.
Quando nós nos giramos injustamente e abrimos um conflito, abrimos uma brecha para que o diabo trabalhe. É aí que ele gosta de pôr os pés. De minar, de roubar e de destruir. É aí mesmo. E, portanto, esta é a razão teológica. Cuidado com a vossa ira. Seja justa, não injusta. Porque o diabo trabalha muito, muito bem na nossa ira injusta. Destruindo famílias, destruindo igrejas, destruindo sociedades. Cuidado. Não deis lugar à ira. Não deis lugar ao diabo. Paulo vai mais à frente dizer assim, lá no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Mas muitas vezes a nossa luta parece mais contra a nossa esposa, mais contra o nosso marido, mais contra o nosso irmão, do que contra o diabo que quer destruir. Então tínhamos a clarividência às vezes, de num relacionamento em que as coisas estão a correr mal, a dizer assim, isto não é obra tua, não é obra minha, isto é obra do diabo na nossa família para a destruir. Isto é obra do diabo nesta igreja para a destruir. Tínhamos a clarividência necessária para dizer, estamos a dar lugar à ira injusta e o diabo vai usar isto para destruir a nossa família, ou a nossa igreja e a nossa comunhão. Terceiro, produtividade. Aquele que furtava, versículo 28, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Velhas roupas, aquele que furtava não furte mais, novas roupas, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, razão teológica, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Desde o momento em que nós temos capacidade, o ser humano tem capacidade de reconhecer objetos, o que é que acontece? Quem tem irmãos em casa sabe que isso acontece várias vezes. O que é que acontece quando o outro irmão tem um objeto? Este diz o quê? É meu. Quero isso. E, portanto, desde o início, nós sentimos esta tentação de ter o que o outro tem. E aquilo que Paulo está a dizer é que este novo homem que nós vestimos não olha para o furto ou para o desejo ilícito como algo a permanecer na sua vida. Antes, trabalha. Ele não rouba, ele trabalha. Ele não quer ter o que o outro tem, ele trabalha. E o que é que a ética secular nos vai dizer? Vai nos dizer assim, não roubes, mas trabalha. Trabalha para quê? Para teres. Trabalha para seres alguém. Trabalha para construires para ti e para a tua família algo bom, algo de sustento. Mas o cristão é aquele que não busca no trabalho a sua identidade. Isto é, ele não vê o seu valor na sua identidade. Nem sequer nas coisas que o trabalho e o dinheiro do seu trabalho conseguem comprar. Sejam carros, sejam casas, sejam roupas, sejam férias, sejam gadgets, seja o que for. Ele não vê no fruto do seu trabalho a sua identidade. Antes, o que é que Paulo nos diz para fazer? Diz para não trabalhar, para não roubar, mas trabalhar, fazendo com as mãos que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O cristão é diferente. Ele trabalha não só para si, ele trabalha para o outro também. Aquele que se reveste o novo homem, aquele que ganha asas pelo Espírito Santo agora, ele olha para o trabalho como não só para abençoar a si e a sua família, mas para abençoar outros. Para dar a outros. Isto quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que se houver alguém cristão, nosso irmão, particularmente esses, que não consegue, que quer cumprir este mandamento, mas não consegue, isto é, que não tem trabalho, o grupo de cristãos deve se esforçar para encontrar e ajudar e facilitar a que essa pessoa, esse irmão ou irmã, tenha algo que fazer que é bom para que possa repartir. Então nós devemos perceber estas necessidades entre nós. Se há alguém de nós que não tem trabalho, mas quer trabalhar, nós começamos a pensar, se calhar devo ajudar, devo procurar, devo encaminhar, devo perceber dentro dos meus contactos a maneira dessa pessoa conseguir cumprir aquilo que é chamada a fazer. E em segundo lugar, quer dizer que nós trabalhamos não só para prover pão na nossa mesa. De manhã, quando nos levantamos para trabalhar, nós vamos a caminho do trabalho e vamos a pensar não angariar dinheiro somente para pagar as nossas contas, não angariar dinheiro somente para comprar coisas para nós, não angariar dinheiro somente para ganhar estatuto para nós, mas vamos a pensar nos outros também. Na missão da igreja e no auxílio daqueles que têm necessidade.
Nós não somos agarrados ao dinheiro. Nós queremos trabalhar mais, queremos ganhar mais para ajudar outros. Porquê? Porque em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Nós temos tudo o que precisamos. Em Cristo, Ele é suficiente para nós. E por isso nós vamos procurar trabalhar para também poder repartir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, negativo, mas só que for boa para promover edificação, positivo, para que razão dê graça aos que a ouvem. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, literalmente palavra que cheire mal. Palavra torpe, palavra que cheire mal. És uma nova pessoa e o fruto deve ser diferente. Uma linguagem limpa, uma linguagem edificante. E Jesus deixa-nos um aviso muito sério, lá em Mateus 12:36. Diz assim: digo-vos, pois, que de toda a palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Cada palavra que sai da nossa boca, nós vamos ter de dar conta dela. E por isso é que despimos da nossa boca tudo o que é palavra torpe, tudo o que é palavra que cheira mal, tudo o que é discurso que não edifica, e revestimos-nos de um outro tipo de discurso. Um discurso que dá graça aos que o ouvem. Somos meios de graça para os outros. Nós precisamos de, com as nossas bocas, promover a unidade e promover a edificação, promover a perseverança. Com as nossas bocas nós precisamos de ajudar outros a olhar para Cristo, a perseverar na fé. Como corpo, nós temos este ministério de encorajamento uns com os outros. É muito difícil estar perto de uma pessoa que só critica. É muito difícil estar perto de uma pessoa que é maldizente. É muito difícil estar perto de uma pessoa que é desencorajadora. Quão bom é estarmos perto de uma pessoa que edifica com as suas palavras. Estar perto de uma pessoa em que nós falamos um pouco com ela e saímos sempre encorajados. Deixem-me encorajar-vos, irmãos, a fazer isso. As nossas palavras, a nossa língua pode cultivar ou pode destruir. Nossa língua é um pequeno membro, diz Tiago, mas que pode pôr fogo a uma floresta inteira. Um pequeno membro que pode guiar um barco inteiro. E, portanto, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós dizemos. E usar aquilo que Deus nos dá. Não é só ter cuidado e calar-se. Não é só dizer assim, pronto, então eu não vou dizer nada. Se bem que às vezes era melhor estar calados, não é? Mas não é só não dizer nada. É tentarmos usar a nossa boca para edificar os outros, para encorajar os outros. Deixem-me então encorajar-vos isto nesta manhã. No final não está a chover, portanto não podemos não fugir logo, porque é difícil. Acho que não está a chover, pelo menos não estava. No final, usarem as vossas palavras, os vossos discursos para encorajar alguém. Há perseverança. Às vezes alguém mais velho está a precisar de encorajamento, a perseverar na sua vida por causa das circunstâncias da sua vida. Ou alguém que pelas suas circunstâncias também precisa de algum encorajamento. Falem. Às vezes Deus não nos vai mostrar os frutos das nossas palavras a todo momento. E John Piper diz que Deus faz isso de propósito. Se Ele nos mostrasse sempre os frutos daquilo que nós fazemos, talvez nós nos orgulhássemos mais daquilo que fazemos e começássemos a olhar isso como um meio de reconhecimento. Então usem as vossas palavras. Deus pode usá-las para aumentar e edificar alguém hoje, nesta manhã ou esta semana. Quinto e último lugar, atitudes. Diz o versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera e gritaria e blasfémia, toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes, positivo, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Razão, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo insere aqui um pensamento que podia ser inserido em qualquer um dos mandamentos. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ele já tinha mencionado que o Espírito Santo nos sela no momento da salvação, lá no capítulo 1. No entanto, aqui ele diz-nos que, embora este selo seja permanente, o nosso pecado pode entristecer o Espírito Santo. Portanto, quando mentimos, quando nos iramos injustamente, quando roubamos, quando os nossos discursos são maus, ou quando as nossas atitudes são más, como nós já iremos ver a seguir, nós causamos dor e tristeza ao Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de nós, que trabalha em nós causamos dor. Por outro lado, quando nós falamos justamente, quando nós falamos a verdade, quando nós nos giramos justamente,
quando nós trabalhamos já altruisticamente para os outros, quando edificamos com os nossos discursos, ou quando nós perdoamos uns aos outros, nós alegramos o Espírito Santo. Portanto, que motivação maravilhosa nós temos para despirmos uma roupa e vestirmos outra. Porque não só o Espírito Santo trabalha em nós, como Ele se alegra de ver estas virtudes e fruto na nossa vida. O Espírito Santo alegra-se de ver virtudes a crescerem na nossa vida, ver comportamentos diferentes, ver a transformação na nossa vida. E entristece quando nós decidimos vestir roupas sujas, alcheirosas, que não condizem com a nossa identidade. E com esta presença em mente do Espírito Santo, Paulo lista uma série de atitudes e ações negativas, em contraste com atitudes positivas. E esta lista do versículo 31 parece progressiva. Ele diz: toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémias e toda a malícia, seja hostilidade, seja tirada dentre vós. Começa com o quê? Com um sentimento de amargura. Começa com o coração e vai aumentando em gritaria e hostilidade e inimizade. Toda a amargura que nós não resolvemos no nosso coração tem consequências mais tarde. E por isso Paulo diz: dispam essa amargura, dispam essa ira, dispam essa cólera, dispam essa inimizade, essa malícia e essas blasfémias. Dispam isso, porque se tu não lidares com a amargura, isso vai-te levar a um caminho que tu não queres estar. Se tu não lidares com a amargura dentro do teu coração, só lidares com o externo, tu vais, mais tarde ou mais cedo, estar num lugar que não queres estar e não deves estar. A hostilidade do final começa na amargura não tratada nos corações, em primeiro lugar. Aquela gritaria que às vezes acontece porque, em primeiro lugar, houve amargura que não foi tratada no coração. E veste o quê? Veste Cristo. Veste benignidade, veste misericórdia, veste perdão. Um cristão que não perdoa é um cristão que ainda não percebeu bem as implicações do Evangelho. Ele diz: perdoa como Cristo também te perdoou a ti. Perdoa porque Cristo também te perdoou a ti. E se Cristo te perdoou a ti, tu podes e deves perdoar os outros. Ele é o padrão. E por causa de um grande padrão, um perdão que tu tens em Cristo, então tu podes distribuir perdão, misericórdia e benignidade para os outros. É isso que Paulo depois faz nos 2 versículos seguintes do capítulo 5, 1 e 2, que funcionam quase como uma dobradiça. Servem para estes, servem para os próximos versículos. Ele diz: vocês sejam e andem. Não é? O ser e o estar deve estar conformado a Deus. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Padrão, como Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele alcançou para nós o que nós não conseguiríamos alcançar por nós mesmos. Ele é o nosso padrão. Nós não somos cavalos bem treinados, irmãos. Nós somos seres alados, com novas asas, para saltar barreiras que os nossos músculos treinados não conseguiriam saltar. Então o que fazer? E termino com isso. O que fazer? Em primeiro lugar, se tu és cristão e reconheces diante deste novo guarda-roupa que ainda existe vestes que tu não consegues vestir e vestes antigas que tu ainda continuas a vestir, tu deves arrepender-te e deves, em obediência, vestir as novas vestes. Confiado que é o Espírito Santo que trabalha isso em ti. Não és tu, mas é o Espírito Santo que trabalha em ti. Talvez aqui haja pessoas que não lidem propriamente com a questão do trabalho. Então são pessoas que gostam de dar. São pessoas que gostam de trabalhar e gostam de dar. Mas são pessoas que lidam muito mal com a ira. São pessoas iradas. Ou são pessoas que lidam com o problema de dizer a verdade. E se tu és cristão, em ti está o poder, em ti estão as asas para essa roupa ser tirada e vestir uma nova roupa. Está o Espírito Santo que trabalha em ti. As razões pelas quais tu fazes isso são totalmente diferentes. Nós não podemos cair em um de dois extremos. Ou é Deus que faz tudo e eu não faço nada, ou sou eu que faço tudo e Deus não faz nada. Não, Deus dá-nos novas asas. Deus dá-nos um novo ser, uma nova identidade. Somos filhos de Deus. E por causa disso, nós temos o poder em nós, não nosso, mas em nós,
para mudar as coisas. É a evidência do trabalho do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos de obedecer. Nós precisamos de obedecer. Então avaliem a vossa vida. Avaliem a vossa vida e não desconsiderem. Se há coisas aqui que não vos acusaram, ainda bem. Se há coisas que vos acusaram, tratem disso, dependentes do Espírito Santo, rogando que Ele trate disso em vocês, para que a vossa vida possa se conformar a este novo guarda-roupa da graça. Por fim, se tu não és cristão, deixa-me dizer-te que o convite não é para tu seres como um cristão. O convite não é para seres como eu, a não ser que seja imitador de Cristo. O convite não é para tu olhares para características dos cristãos e imitares essas características dos cristãos. Isso não é o convite. O convite é para experimentar Jesus. É Jesus que tem esse poder. O convite é para experimentar Jesus e perceber o poder de dentro para fora de transformação que existe em Jesus. Deixem-me dar-vos um exemplo. Há uns tempos, eu como homem característico, que não sabe tratar de plantas, tentei tratar das plantas lá de casa. E, portanto, até fiz uma coisa boa, ou seja, reguei, mas reguei demais, afoguei as plantas. Foi o que aconteceu. As plantas começaram a murchar e eu não estava bem a perceber porquê, e depois também já não dá para tirar a água, não é? A gente já meteu água, começou a murchar, começaram a murchar as plantas. Se eu começar a ver aquilo e quiser resolver o problema para não chatear a minha querida esposa que gosta das plantas, e em vez de ir à planta bem, comprar umas belas e bonitas plantas nos seus vasos, capazes, que foi o que aconteceu depois, mas em vez de ir à planta bem, comprar umas belas, estou a apontar para a Gabriela que ela trabalha lá, comprar umas belas flores, eu for à florista e comprar flores bonitas e viçosas, mas cortadas, e as espetar lá no vaso só para aquilo parecer bem, aquilo vai durar pouco tempo. Aquilo vai durar pouco tempo. Vai durar só o tempo delas não murcharem. No início elas vão estar bonitas, viçosas, parece que não aconteceu nada às plantas. Mas com o tempo vai-se provar o que tem raiz e capaz de sustentar e o que não tem raiz e vai murchar e morrer. Então o convite não é para tu olhares para estas características de eu não posso mentir, eu não posso irar-me, eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo e pegares nestas características e espetares em ti para ver se aquilo floresce. Não. O convite é para tratar da raiz, tratar da semente. É para pedir perdão ao Senhor pelos teus pecados, confiar em Jesus Cristo, para que Ele de dentro para fora, da raiz para o caule, para as folhas e para o fruto, possa trazer aquilo que são as evidências do Espírito Santo. Portanto, se tu não és cristão, confia em Cristo. Arrepende os teus pecados, confia em Cristo. O Espírito Santo começará a habitar em ti. E a mudança, ela vai começar a acontecer gradualmente pela obra do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe.